3 de dezembro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje tudo o que aconteceu na festa de confraternização da APAMAGES. Ainda temos o professor Edmundo Medeiros com muita informação. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o doutor em economia, Arthur Barrio Nuevo Filho, que analisa as relações entre o Estado e o setor privado. Fique conosco. A tradicional árvore de Natal do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, foi inaugurada no final de novembro. Ela tem 35 metros de altura e 16 metros de diâmetro, além de uma estrela de 8 metros no topo. A árvore ficará exposta até janeiro e o passeio é para todas as idades, desde as crianças até os adultos. A expectativa é que cerca de 4.000 pessoas visitem o local e você não pode perder. A celebração de final de ano da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, bateu novo recorde. Mais de 2.000 pessoas compareceram à festa de confraternização da associação, celebrada na noite do sábado, 3 de dezembro, no Espaço das Américas, na capital paulista. A festa ainda marcou a despedida de Jaime de Oliveira da presidência da APAMAGES. O magistrado foi eleito para comandar a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, e tomará posse como presidente da Associação Nacional no próximo dia 15 de dezembro. O vice-presidente da APAMAGES, desembargador Ocilde de Lima Júnior, assumirá o comando da entidade. E é um momento de alegria, um momento de confraternização e já agora, às vésperas de mudar o ano, um momento difícil, porque a magistratura, a sociedade tem acompanhado, está sendo duramente atacada, tentando aí muitas tentativas de reduzir a independência do judiciário, a independência do magistrado. Minha missão na APAMAGES é dar continuidade ao trabalho do Jaime de Oliveira, porque nós já estamos juntos há 3 anos, e dar continuidade àquilo que nós construímos até agora e achamos que está indo muito bem. Nesse momento de crise que nós vivemos, é uma crise passageira, evidentemente, que o Brasil é maior que a crise, a união não só dos magistrados, como se demonstra hoje, mas a união de todos os brasileiros vai permitir que nós tenhamos um futuro melhor. Então o importante é nesse momento nós estarmos aqui unidos, comemorando um ano em que vencemos inúmeros desafios e projetar um ano de 2017 também com muita dedicação, com muito comprometimento e principalmente com muita união. É importante que o Ministério Público possa estar junto com o Judiciário, com os magistrados, mostrando essa integração do sistema de justiça, porque é importante que a gente possa prestar cada vez mais melhores serviços para a população que precisa desse sistema num país como o Brasil. A APAMAGES tem feito um papel importante nesse sentido da confraternização e é uma entidade muito importante. Acho que daqui para frente as entidades associativas vão ter um papel cada vez maior e mais importante na sua função social. Uma república que funcione bem, ela tem um convívio institucional entre os 3 poderes e as demais instituições, baseado na transparência, na honestidade, na correção, na transparência, na ética, sobretudo. E ter o Jaime à frente da MB é a segurança de que nós vamos ter relações de alto nível entre todas as autoridades da República. Eu quero cumprimentar o Dr. Jaime, que será o nosso presidente até o dia 15, ele é o presidente da APAMAGES. A partir do dia 15 ele assuma a AMB. E cumprimentar também o nosso querido Joseph Cury, que é o presidente do SINP, que é um amigo de muitos anos. Eu tenho o privilégio de defender a pequena empresa lá em Brasília, participo inclusive da frente parlamentar de apoio ao comércio, serviço e empreendedorismo e também a frente parlamentar em defesa da micro e pequena empresa. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Dr. Jaime, que na verdade quase que conclui a sua missão à frente da APAMAGES, porque assume já no próximo dia 15 a AMB, e aí passa para o Dr. Ocildes e vai ser uma continuidade desse trabalho. Com várias autoridades que estão aqui,
o presidente do Supremo Tribunal, como Lewandowski e tantos outros, eu acho que isso motiva a sociedade e a própria estrutura jurídica. É mais uma hora dos juízes darem as mãos e enfrentar esse momento onde nós não vamos deixar a população brasileira na mão. Não vamos deixar a população desamparada. Se os representantes eleitos não estão correspondendo, e é claro, não podemos generalizar, parte deles não está correspondendo aos anseios da população, o Poder Judiciário vai corresponder. Quero parabenizar todos os organizadores pelo evento, na pessoa do queridíssimo amigo, juiz Dr. Jaime, cumprimentar também o Dr. Ocilde, que logo mais será o presidente da APAMAGES. Quero registrar aqui minha profunda admiração por todos os juízes, por todos os desembargadores, por todo o judiciário paulista que presta relevantes serviços à sociedade. Bem, eu fui presidente tanto da APAMAGES quanto da AMB. Então, para mim, é com muito prazer que eu vejo o Ocilde assumir a Paulista e o Jaime assumir a AMB. São duas pessoas muito centradas, muito calmas, muito tranquilas, competentes. E nesse período em que o país está passando e que há um confronto entre os poderes, é importantíssimo que se tenha pessoas tranquilas na presidência das duas entidades. Que o ano que vem nós tenhamos um ano melhor que esse, temos certeza que o país e a economia vai se recuperar e vamos poder estar aqui de novo no final desse ano já festejando com muito mais alegria do que nesse. Um momento difícil para a magistratura, com projetos mirabolantes a tramitar no Congresso Brasileiro, fruto de um espírito de revide, de vingança, sem nenhuma tecnicidade. E é o momento da magistratura estar unida. O Santuário de São Francisco de Assis abriu a exposição de presépios vindos de 20 países, como França, Bolívia, Itália e Alemanha. Nesta edição, o tema é Paz entre os Povos e são apresentados 59 presépios. As obras fazem parte do acervo de colecionadores e da coleção franciscana e marca a presença à famosa cena do Menino Jesus na manjedoura, ao lado de Maria e José. As peças são confeccionadas em papel machê, madeira, porcelana, gesso e pedras. A exposição segue até o dia 8 de janeiro, no Largo São Francisco, número 133, no centro de São Paulo. A entrada é gratuita. Confira! Empresas optantes pelo Simples Nacional têm duas alternativas para o cálculo da tributação no regime simplificado. O professor Edmundo Medeiros nos explica. Qual é a diferença essencial entre o regime de competência, o tradicional regime de competência e o regime de caixa? Pelo primeiro, o regime de competência, a empresa apura a tributação devida no Simples Nacional, calculando, ou seja, aplicando a alíquota sobre todo o valor de suas vendas ou de prestação de serviço e que resultou, evidentemente, na emissão de documentos fiscais. A outra hipótese, menos tradicional, menos adotada, que é o regime de caixa, implica em apuração da tributação do Simples não sobre o valor total de documentos fiscais emitidos, mas sim sobre o valor total de valores recebidos pela empresa optante pelo Simples Nacional. Se a atividade da empresa impor uma inadimplência muito elevada, ou se as vendas dessa empresa forem realizadas tradicionalmente a prazo, ou seja, significando que os valores que ela tem a receber são fracionados no tempo, o regime de caixa pode ser uma opção bem interessante economicamente, porque a apuração da tributação ocorrerá sobre os valores recebidos. Esse aspecto, portanto, opção pelo regime de competência ou opção pelo regime de caixa, deve ser considerado pelo empresário, que, recomenda-se, faça uma simulação, verifique qual seria o valor a ser pago em uma hipótese e em outra, durante todo o exercício, para que, no próximo exercício, no mês de novembro,
ele tenha então uma decisão correta, adequada, precisa sobre aquela forma de tributação que representará um menor ônus ao seu caixa. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Arthur Barrio Nuevo. Ele foi conselheiro do CADE e foi secretário de Desenvolvimento Tecnológico. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite. Nós vivemos, indiscutivelmente, uma crise econômica, talvez uma das mais profundas e mais duradouras da história do nosso país. Qual é o caminho para sair dessa crise? Quais são os cenários que nós temos? Que, na verdade, acreditar na volta do investimento nas empresas, acreditar na queda dos juros, acreditar na volta do crédito, acreditar que vai recontratar no curto prazo, todos os indicadores são de aprofundamento da crise. Qual o caminho novo que você sugeriria? Bom, tendo em vista todo esse cenário que já foi apresentado, e também as exportações, no momento não podem crescer tão rápido, porque o mundo também está numa situação de baixo crescimento. Uma mudança geopolítica e geoeconômica em curso, né? Todos os problemas na União Europeia, com todas essas tendências, vamos dizer, centrífugas, né? E também os Estados Unidos com mudanças. Então, há uma questão muito importante no Brasil, que é a retomada do crescimento em infraestrutura. Ou seja, todo mundo sabe que a infraestrutura brasileira não é de boa qualidade no momento, que ela precisa melhoria de estradas, ferrovias, portos, aeroportos. Então, além de haver uma necessidade, há uma oportunidade, né, de ajudar a retomada do crescimento, não instantaneamente, mas ajudar a retomada do crescimento, via investimento nesses setores. Agora, numa conversa extremamente transparente, existem vários problemas antes que isso possa vir a acontecer. Quais são? Bom, eu acho que os principais são os institucionais e os de financiamento. Institucionais porque as agências reguladoras, a forma como o governo anterior tratou essa questão não foi satisfatória. Então é fundamental que se devolva às agências a autonomia, a capacidade de decidir tecnicamente, porque isso dá segurança para os investidores que o seu retorno, que o contrato que foi assinado com o Estado brasileiro seja respeitado. Então isso é fundamental. Sem isso fica difícil que qualquer investidor estrangeiro ou mesmo brasileiro tenha interesse em continuar. Só para a gente ir fatiando os problemas. Isto ainda não está resolvido. Isso está em curso. É verdade, mas já foi aprovada no Senado uma lei que vai dar mais garantia para as agências reguladoras, deve ir para a Câmara. É claro, isso vai demorar alguns meses. E aí precisa ser sancionado para que essa legislação entre em vigor. Sim. E aí ele precisa ser implementado. Sim, mas... Nós estamos falando de quanto tempo, na sua avaliação, se tudo correr bem? Olha, eu acredito que no segundo semestre do ano que vem é possível que essa lei já tenha sido sancionada e aos poucos ela vai sendo implementada. Marco regulatório. O marco regulatório. É claro que para o investidor também não é necessário que você chegue a uma perfeição nas agências, mas que se mostre que o caminho correto está sendo seguido, né? Claro. Depois disso existe o problema do marco das concessões, ou seja, como é que vai ser feita a concessão de ferrovias. Hoje mesmo estava discutindo que vai haver um aumento do prazo das concessões para 70 anos, como é que vai ser feita a licitação. Então, existem aí alguns pontos importantes que o ministro Moreira Franco vem trabalhando. Se ele trabalhar contento, em breve nós vamos ter, então, alguns projetos que vão ser ofertados para a iniciativa privada para que haja, né, para que os investidores possam prestar o serviço. Agora, na prática, nós estamos esperando a regulamentação
da aprovação da legislação do Senado e da Câmara, a sanção, depois a agência reguladora e depois os leilões de oferta. Isso. Nós estamos vendo, então, no cenário do ano que vem ou início de 2018, se tudo correr bem, é isso? Exatamente. Esses projetos, embora alguns já estejam pelo setor privado, até o setor privado já está até preparado para participar deles. Mas é claro, isso tem todo um procedimento legal para que eles venham a ocorrer, né? E muitas vezes existem contestações, etc., como a gente sabe. É o processo normal. É o processo normal. Então, nós estaremos falando que a infraestrutura tão necessária para o nosso país, no melhor cenário, vai começar a ter alguma movimentação concreta no quarto trimestre do ano que vem, ou 2017, ou só em 2018. Ou talvez no segundo semestre de 2017, eu acho que alguns projetos já devem estar sendo licitados e possivelmente com vencedores definidos, e aí o processo começa a andar. Agora, quais serão os empecilhos no meio desse caminho? Porque a lei de Murphy existe, né? E ela é cruel, né? A lei de Murphy é cruel. O que poderia ser feito para acelerar o processo? Para que a lei de Murphy não atrapalhasse o caminho? Porque o Brasil precisa de infraestrutura. E nada se faz sem infraestrutura. Sim. Bom, eu creio que para os investidores o fundamental é acelerar as licitações. Por quê? Porque todo mundo sabe que o processo de reconstrução das agências ou de melhoramento das agências está em curso, passou no Senado, vai para a Câmara. Então, aí já existe uma boa sinalização, embora ele ainda não esteja totalmente definido. Então, é fundamental que esses processos licitatórios tenham modelos de negócios para os futuros concessionários que sejam consistentes, que não se faça como no caso dos aeroportos, onde existia um valor de outorga extremamente elevado. Quer dizer, concessão de serviço público, ela não é para dar dinheiro para o governo, ela é para que o setor privado forneça novos serviços, né? Então tem que haver a consciência disso. Quer dizer, eu sei que nós estamos numa situação fiscal difícil, mas as concessões não podem, como no passado, ser usadas como uma forma de arrecadação. E eu acho que um segundo problema é o problema do financiamento. Dada essa incerteza internacional, quer dizer, os próprios investidores eles ficam mais avessos a risco, né? Então, trazer recursos para o Brasil, com certeza vai ficar um pouco mais difícil do que foi no passado. Além do mais, o BNDES está redefinindo as suas formas de atuação. Então, tudo isso precisa ser acertado para que se possa acelerar o processo. Agora, quando se fala em trazer recursos internacionais para o Brasil, só precisa esses marcos regulatórios ou existem outras medidas que são necessárias? Bom, na verdade, existe um problema que está afetando o país como um todo, que é a própria incerteza política, né? Mas essa é impossível de se prever quando ela vai se tornar mais favorável ao investimento. Existe um cenário da necessidade, na visão do investidor internacional ou do próprio investidor nacional, da reforma da Previdência. Uma coisa estaria atrelada à outra para o investimento em infraestrutura ou, na sua avaliação, elas são assuntos separados? Não, elas são muito interligadas, porque é bom lembrar que o investimento em infraestrutura é um investimento que vai ficar, sei lá, 30, 50, 70 anos no Brasil. Então é claro que o investidor quer saber se o Estado brasileiro vai falir, né? E se não mudar o regime previdenciário, ele vai falir. Infelizmente, esse é um fato. E eu acho que existe uma consciência cada vez maior na sociedade brasileira de que é necessário, até mesmo para os futuros aposentados que precisam de um sistema que não esteja falido, né? Então, é muito importante que haja uma discussão e uma reforma da Previdência que garanta o futuro, né? Seja para os aposentados, seja para a sociedade brasileira como um todo, né? Que não pode sobreviver com um Estado falido. O teto no limite de gastos, se não tiver
a reforma da Previdência, na sua avaliação, é suficiente para o investimento ou não? Não, ele é um primeiro passo, mostra uma intenção do governo, mas todos os especialistas em finanças públicas têm mostrado de que se não houver a reforma da Previdência, esse teto é inviável. Outras reformas e medidas duras são necessárias de serem tomadas para que haja a vinda dos recursos, ou nacionais ou internacionais, para a infraestrutura. Sem dúvida, né? E para a retomada depois do investimento privado, não infraestrutura também. Claro. É uma coisa está atrelada à outra. Não existe investimento em infraestrutura se não houver demanda e vice-versa. Mas a demanda hoje está reprimida há muitos anos quando se fala em necessidade de infraestrutura. Sim, sem dúvida. Quer dizer, eu acho que se nós formos retroagir no tempo, quer dizer, grandes investimentos em estradas, ferrovias, portos, aeroportos, sem contar a onda mais recente por causa da Copa do Mundo ou das Olimpíadas, foram feitas ainda na época do regime militar, até o início dos anos 80. Agora, teve um tema que não foi abordado, que eu quero provocar um pouquinho. O custo do dinheiro é um fator preponderante nessa operação ou não? Ele é muito importante, ainda mais quando se pensa em projetos que tenham esse prazo de maturação de 30, 50, 70 anos, é fundamental. E aí se pode pensar no seguinte, quer dizer, essa taxa de juros de curto prazo no Brasil hoje, ela tem como um dos seus, vamos dizer, dos seus fundamentos a questão de um regime fiscal que não é sustentável. Né? Então, é claro, os investidores querem uma taxa maior para emprestar ao governo brasileiro. Eu acredito que se houver uma mudança na Previdência e a manutenção da PEC de gastos, o Banco Central poderá deixar de ser tão conservador e provocar uma redução da taxa de juros bem mais rápida do que a que está acontecendo agora. No seu horizonte, isto se coloca em 2017, 2018, e eu sei que é futurologia. Sim, é claro. Eu sei que é o desejo da mudança urgente, mas na sua avaliação seria quando? Bom, que isso poderia se tornar factível? Bom, eu acho que, dado a taxa de desemprego, dada a recessão, essa redução da taxa de juros poderia começar já. Né? Agora, para que ela seja sustentável, é fundamental que essas mudanças fiscais ocorram. Quando elas ocorreriam? Eu acredito, sendo um pouco otimista, que essa reforma da Previdência pode ser aprovada até a metade do ano que vem. E aí seria uma sinalização futura de que pode se investir, que não haverá risco no investimento, é isso? O risco vai se reduzir muito, porque aí o Estado brasileiro não será um Estado falido. Eu pediria as suas considerações finais. Bom, eu, como todos nós brasileiros, esperamos que essas mudanças venham a ocorrer da maneira mais rápida possível. E eu sou um pouco otimista no sentido de que eu acho que alguns problemas que antes, até algum tempo atrás, não se podia nem falar, quer dizer, essa mudança da Previdência, algumas mudanças no setor público, agora passaram a ser temas que estão sendo discutidos. Então eu vejo isso com um certo otimismo e acredito que, se as mudanças forem implementadas, quem sabe até as nossas expectativas otimistas sejam superadas. Arthur Barrionuevo, nós desejamos que esse otimismo se espalhe por toda a sociedade, tão necessário para o dia a dia de cada um de nós. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!